no dia 20 de janeiro, hoje é já 28, então um mês e uma semana. E de lá para cá, né, Celso, foram designados os seus operadores, ou seja, o secretário de Estado, o secretário da Defesa, pronunciamentos do próprio presidente e também ações práticas, né? Essa semana, inclusive, a atuação militar americana na Síria, né? Esse encontro da cúpula das mudanças climáticas, né? Então, nós gostaríamos de ter as suas reflexões a partir desse mês inicial, que sinalizações nós poderemos perceber nesses primeiros movimentos. Por gentileza, a palavra é sua e, mais uma vez, muito grato por estar aqui conosco nesse diálogo de domingo. Celso, o seu microfone está fechado. Muito obrigado, Vicente, pelo convite. Obrigado a todos, Antônio Carlos também. Acho que o Genuíno, que passou meu nome também. Bom, obrigado a todos que estão presentes, vários amigos. Bem, eu acho, talvez menos do que analisar esses lances iniciais do governo Biden, porque eu acho que é muito cedo para você analisar em função de dois ou três fatos, como vai ser o governo. Eu acho que é importante olhar o que o governo Biden meio que representa nesse contexto atual, né? Eu acho que hoje me perguntaram, numa entrevista que eu estava dando para uma rádio argentina, em relação à América Latina. Então, eu acho que não está testado o que ele será, o que será o governo Biden em relação à América Latina. Eu acho que só podemos falar em expectativas. Eu acho que, de pronto, uma expectativa que existe é que ele seja menos negativo que o Trump, né? Há um artigo recente do Joseph Nye, que foi o inventor daquele conceito do poder brando, né, que é um professor de Harvard, muito conhecido, muito realista nas observações dele, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, quer dizer, interessante para ser dito por um professor americano de Harvard, que era um artigo sobre intervencionismo. Bom, intervencionismo norte-americano sempre existe, sempre existiu, né? Definindo como intervencionismo o desejo de influenciar o comportamento dos países, inclusive interno, né? E o que varia, na realidade, o que tem variado ao longo do tempo, entre democratas e republicanos, são, sobretudo, as motivações verdadeiras ou alegadas e os meios, né? Essas são as principais variações e mudanças. Na realidade, os Estados Unidos não deixarão de ser os Estados Unidos, não deixarão de ter os interesses internacionais que têm, né, sendo a mais importante nação capitalista do mundo, e até hoje ainda a maior economia do mundo, algo que deixará de ser ao longo da década, segundo o critério de poder de compra, a China já teria passado os Estados Unidos. Mas o que conta mesmo, do ponto de vista do poderio do país, é o PIB em termos de mercado, em termos de acordo com as taxas de câmbio, e sobre esse aspecto, os Estados Unidos ainda são a maior economia do mundo, mas deixaram de ser ao longo da década. Mas, além disso, é um país com enorme poder de atração, né? Uma sociedade, por motivos vários, alguns legítimos, outros não tanto, mas seja como for, é uma sociedade com enorme poder de atração, pessoas que querem seguir o modelo americano por uma coisa, por uma razão ou por outra. Alguns até chegam ao exagero de prestar continência à bandeira americana, mas mesmo que não fazem, a gente sabe como a cultura americana influencia, né? Desde criança, na nossa geração, pelo menos a geração da maioria, não de todos, mas a maioria dos que estão aqui, não, os filmes de cowboy, os filmes dos super-heróis, tudo isso é a cultura americana que ficou impregnada nas nossas culturas. E sobre esse aspecto, o Biden vai ter uma grande influência, o governo Biden vai ter uma grande influência. Quando o Trump foi eleito, e me perguntaram o que eu achava, eu estava viajando, estava numa viagem à Europa, não era mais ministro de nada, né?
estava na viagem à Europa e me perguntaram, acho que foi a Carta Capital, me perguntou o que eu achava do Trump. Estava querendo saber questões de protecionismo, aço, sei lá, etanol, alguma coisa desse tipo. Eu falei, olha, o pior do Trump é o mau exemplo. É o mau exemplo. Então, sob esse aspecto, o Biden significa uma mudança. Se você for verificar o que ele está fazendo nos Estados Unidos, isso não é irrelevante, independentemente do que eles vão fazer na política externa, isso não é irrelevante. É um exemplo positivo. Aprovou aí um programa de 1 trilhão e 900 milhões, está tendo uma certa dificuldade, 900 bilhões, dificuldade de aumentar o salário mínimo, mas ele próprio está tendo, aparentemente ainda tentando. Apoio à pequena e média empresa, enfim, combate à pandemia, um programa de obras. É uma coisa muito importante, é uma coisa assim, quase do nível do New Deal do Roosevelt. Né? Então, esse aspecto é positivo. Eu outro dia estava lendo, já há algum tempo, tem quase uns 20 dias, mais ou menos, estava lendo assim, as linhas mestras do discurso do Biden, e eu subscreveria quase todas elas. Então, assim, pandemia, combate à pandemia, combate à desigualdade, combate ao racismo, reforço da democracia com combate a fake news. E tem mais uma coisa lá que eu não me lembro, uma que diz assim, a posição dos Estados Unidos no mundo. Bom, isso aí é tipicamente, mas mesmo dentro disso ele apoia o multilateralismo. Então, tudo isso é positivo. Agora, isso tudo, então, quer dizer, esse efeito não pode ser desprezado, porque eu acho que isso também conta em termos assim da influência que tem em outros países. É muito difícil você, ao mesmo tempo, acenar a bandeira americana e o bolsonarismo agora. Né? Uma coisa meio contraditória. Você está acenando uma bandeira que é a bandeira do Trump, uma bandeira da extrema-direita. Enfim, eu até cheguei a dizer que achava que isso levaria, no nosso caso, a uma contradição necessária, quase, porque as forças que apoiam o Bolsonaro são, por um lado, a extrema-direita, nacional e internacional, sobretudo norte-americana, e a elite financeira, a elite econômica brasileira, que ou apoia abertamente ou tolera. E uma coisa que a elite brasileira não tolera é brigar com o americano. Mas uns tempos para cá, eu fiquei pensando, mas será que ainda existe a elite brasileira? Eu acho que não existe mais a elite brasileira como a gente entendia. Né? Morreu agora, por acaso, o Paulo Francini, mas eu tinha pensado em Gerdau. Não é só que as pessoas que morreu como esse escola norte-americano que escreveu o livro, né, Como as Democracias Morrem. Eu acho que no Brasil você pode dizer como as elites morrem. No Brasil não tem mais uma elite. Você não tem mais um Fernando Gasparian, um Lindley para olhar, para ter um diálogo com eles. Não tem. Né? Não existe isso. Então, à luz disso, quer dizer, da devastação que já houve, progressiva, etc., mesmo esse efeito positivo, no caso do Brasil, eu tenho dúvidas que ocorra. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse efeito da sociedade americana é um efeito real. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a política. Aí a política você tem que dividir em vários aspectos. Quer dizer, eu acho que, digamos, o Biden vai uma postura menos belicosa internacionalmente, e, sobretudo, os assessores deles terão uma postura menos belicosa. Se você pegar os últimos discursos e ações de Pompeu, por exemplo, em relação à China, para não falar do Steve Bannon, né? Mas uma obsessão com o comunismo chinês, com o Partido Comunista Chinês, né? Provocações em Taiwan, isso eu acho que vai baixar um pouquinho. Como o próprio Biden já disse, ele telefonou para o Xi Jinping, falaram, não sei quem telefonou para quê, mas falaram o telefone, e ele disse assim, haverá uma extrema competição, mas não conflito. Enquanto ao tempo do Trump, ele próprio Trump, e sobretudo auxiliares como Pompeu, Steve Bannon, Nancy Bolton, que praticamente incentivavam o conflito. Então, isso, para o mundo, não é que traga uma tranquilidade, mas traz um pouco menos de angústia e de ansiedade da iminência de uma guerra. Com relação, entretanto, com relação à Rússia, eu acho que a atitude não vai ser tão boa. Não é que ele vá procurar diretamente um conflito, talvez, mas os democratas têm uma tradição que vem da própria OTAN, vem do próprio interesse pela Europa, com aspas ou sem aspas, pela democracia ou pela preservação dos regimes na Europa, inclusive contra o comunismo no passado. Então, eu acho, e reforçada com questões recentes, como essa
da Crimeia, conflito em relação à Geórgia, Ucrânia, etc., eu acho que a relação com a Rússia vai ser mais difícil do que foi a do Trump, sinceramente. Mas não creio que chegar a provocações bélicas. Os Estados Unidos têm um grande desafio pela frente, que é um enorme desafio, que é deixar de ser a principal potência do mundo. Quer dizer, continuará a ser sob alguns aspectos, será ainda de longe a principal potência militar, mas deixará de ser a principal potência econômica. Então, aquela coisa que o Obama falava, às vezes, de como é que os Estados Unidos agiria no mundo multipolar, é um desafio para eles. A gente não sabe ainda, nem eu acho que eles sabem propriamente como agir. A própria União Europeia, hoje em dia, procura mais independência. Por exemplo, há uma decisão do Biden, já aparentemente tomada, contrária do Trump, que é de manter as tropas na Alemanha, na Europa em geral, manter um número maior de tropas. Eu não sei se a Alemanha e a Europa hoje veem isso como viam há 30, 40 anos atrás, quando era desejo deles que essas tropas estivessem lá para os proteger, seja com aspas ou sem aspas, da União Soviética, e, ao mesmo tempo, eles disporem de mais recursos para outros investimentos. Então, essa situação mudou, é uma situação diferente. Com relação, falando assim muito rapidamente, com relação à América Latina e América do Sul, em particular, nós ainda teremos que ver. Ele ainda não foi testado, ainda não houve questões assim cruciais que tenham testado. Eu acho que como o comportamento em relação ao que vai acontecer, está acontecendo e como vai acontecer no Equador, eu não sei ainda que rumos tomará exatamente, né? Isso é uma outra questão que a gente pode discutir em separado. Pode ser um teste, pode ser um teste. Que os ventos estão soprando numa direção um pouco diferente, estão, porque a OEA, que obviamente serve aos interesses americanos, sempre serviu, mas agora de uma maneira total, como foi com Almagro, na questão da Bolívia, ela rapidamente entrou numa atitude golpista. Aliás, ajudou a que o golpe ocorresse, procurou legitimar o golpe. E no Equador, até um pouco para minha surpresa, ela confirmou o resultado inicial do primeiro turno, mas o que, de certa maneira, diminui um pouco, não incentiva, pelo menos, essa desestabilização em função do segundo lugar, que recontagens, não estimulou isso, o que é curioso. Não sei se isso já é um reflexo de alguma atitude norte-americana ou se é a OEA atuando nessa espécie de interregno com alguma limite de autonomia. Mas eu acho, digamos assim, fora as outras situações como essa que nós vamos produzir, os testes realmente para saber se uma política americana em relação à América Latina mudou são as sanções contra Cuba e Venezuela. A gente sabe que é complicado eles mudarem a lei Helms-Burke, o Obama tentou, não conseguiu, mas ele fez uma aproximação. A pergunta, portanto, é saber se o Biden vai voltar a uma política tipo Obama, né? E volto a dizer, isso não quer dizer que os Estados Unidos abandonam os seus interesses reais, né? Vamos lembrar sempre que, digamos, a lawfare contra o presidente Lula, as ações contra o presidente Dilma começaram, inclusive a ação da espionagem contra Dilma, isso tudo foi durante o governo Obama. Então, eu não quero aqui dar a ideia de que tem uma ilusão sobre isso, mas eu acho que as coisas são matizes, e matizes que podem ter importância. Então, um teste, certamente, atitude em relação a Cuba. Não acredito que vá haver uma mudança total, mas pode haver uma digamos assim, por exemplo, Cuba houve bloqueio de navios que levavam ajuda humanitária para Cuba. Vamos dizer que não levantar isso, mas que é uma coisa pequena, né, humanitária no contexto da pandemia. Você já seria um sinal. Com relação à Venezuela, também você diminuir as sanções ou diminuir o apoio, eu não sei se isso ocorrerá de imediato, mas a gente já tem alguns sinais que, em relação ao Guaidó, pode haver mudança. Pode haver mudança. Não sei. Não creio que sejam mudanças bruscas, porque isso tem vários fatores de política interna norte-americana a serem considerados, enfim, eleitorais, inclusive na Flórida, mas não só na Flórida, em Nova Jersey e outros lugares, onde há a presença de cubanos de Miami,
com influência também na política em relação à Venezuela, além dos próprios venezuelanos. Então, eu acho que isso não verá uma mudança brusca, mas eu sinto sinais. Eu tenho notícia que eu não pude nem confirmar, nem ver, que o Panamá deixou de reconhecer o Guaidó. Eu acho que isso pode ser um pequeno sinal. Os próprios europeus já deixaram, embora sem reconhecer o governo Maduro, continuando a dizer que o Guaidó é um interlocutor especial, mas deixaram de reconhecê-lo como presidente. Isso não acho tanto que seja um sinal, mas isso pode ser um incentivo também dentro do contexto. E é preciso ver aí não só as figuras do executivo, né? Eu não, as principais figuras da política externa, Espírito Santo, não são pessoas que eu conheço, são pessoas de outra geração, e nenhuma delas me chama muito a atenção, para falar a verdade. Nem o secretário de Estado, nem o chefe da assessoria de segurança nacional. Dessas pessoas que estão assim, no primeiro plano, no primeiro time do Biden, a pessoa que mais me chama a atenção, pelo fato de eu a conhecer, curiosamente, é o diretor da CIA. E é uma coisa assim curiosa, porque ele é um diplomata de carreira, né? É a primeira vez que o diplomata de carreira é o diretor da CIA. Obviamente, a CIA não vai mudar, mas ele era um homem do diálogo. Eu conversei com ele 2 vezes. Aliás, ele me procurou 2 vezes a propósito do Irã, curiosamente, com 2 objetivos diferentes. Logo depois do encontro que o Obama tinha tido com o Lula na Itália, ele nos procurou para dar seguimento ao pedido que o Obama tinha feito e, inclusive, dar pistas de como nós deveríamos, o que nós deveríamos, argumentos, melhor dizendo, para os iranianos, convencer os iranianos a fazerem o famoso acordo de troca. E 3 ou 4 meses depois ele veio com mais ou menos a mensagem oposta. Não adianta e tal, nós chegamos à conclusão que não adianta, etc. E tal. Normalmente, nós não nos interessamos. Mas era uma pessoa de diálogo, não era uma pessoa. Ele, depois de ter sido... ele teve o 2º cargo mais alto no Departamento de Estado, que é muito raro um diplomata de carreira ter. O cargo que foi do Samuel, aqui, secretário-geral do Itamaraty, lá o secretário de Estado é sempre uma pessoa de fora, né? E mesmo o número 2 é, em geral, uma pessoa de fora. Pode até ser um diplomata também, que já esteve fora, voltou, etc. E tal, mas é uma nomeação política. E ele teve esse cargo como extensão da carreira dele. E, ao sair de lá, ele foi ser diretor de uma fundação importante, a Fundação Carnegie para a Paz, Carnegie Foundation for Peace, e é uma dessas fundações típicas dos Estados Unidos, que reúne empresários, gente da mídia, escolas, e que é uma fundação digamos assim, mais que os americanos chamam de liberal. Não é aquelas American Foundation, enfim, de visão de extrema-direita. Isso, obviamente, como eu digo, não tenho nenhuma ilusão, a CIA não vai mudar. Mas será que o estilo e os meios vão se alterar um pouquinho aqui na América Latina? Não sei, é uma questão ainda que nós vamos julgar. Então, eu acho, quer dizer, isso aí são algumas questões em que as atitudes norte-americanas já, enfim, podem ainda, mas elas ainda não se mostraram. Você não tem indício suficiente para saber se haverá ou não mudança. Eu estava me referindo a pessoas também de fora do executivo. Uma das pessoas mais importantes, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Gregory Meeks, é um negro, né? Uma pessoa ligada ao Partido Democrata, a uma ala mais progressista, que já teve no passado, inclusive, conversas com Chaves, foi que ele representou o Obama nos funerais de Chaves. Então, isso aí poderiam ser algumas indicações de alguma flexibilização, mas gestos concretos nós ainda não vimos. Um outro teste interessante para saber também a atitude, não é que eu, pessoalmente, dê grande importância a isso como benefício que o Brasil possa ter. Quero deixar claro esse aspecto, mas não deixaria de ser um sinal, é a atitude em relação ao Banco Interamericano. Por decisão do Trump, o BID, por decisão do Trump, pela primeira vez desde a fundação, o BID passou a ter um presidente que não é latino-americano, né, que é o norte-americano, e o norte-americano ligado aos setores mais direitistas
esse Flávio Corona, né? E é um dos setores mais direitistas, mais ligados ao grupo cubanos de Miami, muito duro em relação à Venezuela. E há já um certo movimento, até no grupo de Puebla, do qual eu faço parte, que eu fiz até um manifesto para que eles venham nomear um latino-americano. Claro que nomear um latino-americano não quer dizer que vai mudar muita coisa, né? Mas é uma mudança de estilo, digamos assim, porque por que quando, até uma pergunta, está um pouquinho fora talvez, aqui não, porque pergunta que eu me fiz quando o Trump nomeou esse Flávio Caruana, por que ele quer isso? Porque, afinal das contas, nenhum latino-americano, os Estados Unidos tem o poder que tem, e no caso do Biden, ele é o maior acionista. Ninguém se atreve a ter uma agenda contrária aos Estados Unidos. Não pode ter. Agora, pode também não ter uma agenda totalmente intervencionista, como eu acho que era que ele estava pretendendo levar adiante com esse Flávio Caruana. Por exemplo, sei lá, financiar até retaliar, por exemplo, países que têm relação com a China, financiar coisas que propiciem, investimentos que propiciem mudança de regime em outros países da região, ou que previnam avanços de governos progressistas. Então, se sair e entrar um latino-americano, havia um candidato argentino, havia outro, sei. Não é que isso vai fazer, não é que, eu não acredito que o BID fará milagres na ajuda à América Latina, mas o BID nas mãos de uma pessoa intervencionista pode, sim, fazer muito mal, até no limite financiar, lá, que a pretexto de ser financiamento de direitos humanos, financiar grupos como os do Guaidó na Venezuela. Então, eu diria o seguinte, talvez para não é concluir, porque esse é um campo muito vasto, né? Eu poderia comentar o clima, poderia comentar a Organização Mundial de Comércio, poderia comentar a área de comércio, a área que eu estive muito ligado, o clima também, todos nós, obviamente, muito importante, a área de direitos humanos. Isso tudo ainda estamos para ver qual será a efetiva atitude do Biden. As definições muito abstratas, em geral, são positivas quando se trata dos grandes temas. Mas, quando ele falou de América Latina, no passado, antes de ser eleito, inclusive, a ênfase era, entre outras, era fortalecer a democracia, até aí tudo bem, dependendo do que ele entenda por democracia, combate à corrupção. E a gente sabe como o combate à corrupção foi usado na América Latina como parte do lawfare e da derrubada de governos. Então, essas coisas precisamos ainda de ver na prática. Enfim, eu acho que aqui, do ponto de vista nosso, estrito, não tanto da América Latina como um todo, mas do Brasil, mesmo a América Latina como um todo, eu acho que, digamos, a mão pesada do Trump não vai estar tão presente. E com relação ao Brasil, eu acho que isso deixa um pouco o Bolsonaro certo dilema, porque ter relações com os Estados Unidos é vital para quem está na direita, para quem político de direita e para a própria, se houver elite brasileira, mesmo o capital financeiro brasileiro, para todos que têm essa ligação com o capital financeiro internacional, que já sede ainda é nos Estados Unidos, e, por outro lado, a ligação dele com a extrema-direita. E aí, tanto brasileira quanto fora, contra os Estados Unidos. Porque eu acho que, digamos, não há dúvida, eu não tenho dúvida, enfim, fazer aqui tipo Dallagnol, não tenho prova, mas tenho convicção, não quero fazer isso, mas, de qualquer maneira, eu acho que todo mundo sabe, já foi dito até lá por pessoas da Cambridge, como a Cambridge Analytica atuou aqui no fake news, né? É muito difícil uma pessoa como o Bolsonaro ter subido como subiu sem um apoio financeiro pesado. E se não foi do capital brasileiro, terá sido de outras fontes de capital internacional, não sei quem, se foram os irmãos Koch, ou quem foi, não sei, mas há muitos, aquele Mercer, né, que ajudou a financiar a Cambridge Analytica, não sei, mas que eu acho que há uma ligação umbilical com a extrema-direita norte-americana. Então, aí, como é que ele se aproxima do Biden, ou pelo menos se acomoda com o Biden, sem perder o apoio dessa extrema-direita, que é quem o abasteceu, é algo complicado de saber. Então, nesse sentido, a gente pode esperar que haja também campo para alguma mudança. Mas, enfim, eu acho que, digamos, os principais temas ainda estão para ser provados. Tá? Então, é isso. Resumo. Deve haver outras coisas, mas talvez na conversa a gente possa abordar.
Obrigado, ministro. Nós vamos pedir um comentário de alguma coisa em torno de 10 minutos por parte do Del Roio, e logo em seguida a gente vai abrir a palavra para quem quiser fazer uso da palavra. Certo? Eu só senti falta, ministro, de uma questão que é o impacto do desmonte de relação que o governo Trump vinha tendo com os instrumentos de governança mundial, né? Os Estados Unidos se afastou de muitas dessas instâncias, de muitos desses espaços, né? Mas eu vou passar para... Deixa eu abordar isso, então, logo, rapidamente, porque já... Eu só fiz uma alusão, né, ao multilateralismo, mas, na realidade, quando os Estados Unidos dizem que estarão de volta no mundo, eles dizem também que estão de volta apoiando instrumentos multilaterais, e em 2 ou 3 casos isso já ocorreu. O pedido para voltar à organização, torna a ser feita a saída, que acho que não precisa se materializar ainda, a saída da OMS, da Organização Mundial de Saúde, inclusive participando do programa COVAX, né? A questão do clima, também voltando ao Acordo de Paris, inclusive a convocação de uma cúpula, né, sobre esse tema. Ele também fala sobre outra cúpula, sobre democracia, não sei, mas de qualquer maneira, essa volta ao sistema multilateral, sem dúvida, é o caso. Com relação à Organização Mundial de Comércio, eles levantaram o veto norte-americano à candidata nigeriana, que foi eleita. Então, não há dúvida que há, sim, essa volta. É preciso saber, é preciso ter uma clareza em alguns aspectos do que os Estados Unidos entendem por multilateral, o que a elite americana entende por multilateral. Não é exatamente o que nós entendemos. Sim, inclui organizações como essa, que eu acabei de mencionar, também Conselho de Direitos Humanos para a ONU, eles já manifestaram, claro que aí eles têm que ser eleitos ainda, mas eles já estão lá de volta como observadores, enfim. E isso tudo, falando de um modo muito amplo, é positivo, né, para questões como o racismo, questões de direitos reprodutivos da mulher, falando de clima, né? Começa a ver, eu não sei exatamente, mas o fato de eles permitirem que a OMC volte a funcionar já é algo positivo também. Agora, a visão que os Estados Unidos têm de multilateralismo, que quando você ouve um intelectual mesmo, um escola americano falando de multilateralismo, não é exatamente a mesma coisa que nós estamos falando. Eles colocam, por exemplo, a OTAN dentro desse plano. Então, você tem um acordo que, na realidade, é um acordo de defesa, um acordo que antepõe, é um acordo que confronta com outra parte do mundo, eles acham que isso é multilateral. Para eles é tudo parte do mesmo barco, né? E para nós não é. Então, pelo menos para mim, não é. Então, eu acho que isso tem que ser visto sempre com um grão de sal, mas é muito melhor que os Estados Unidos estejam participando, obviamente, porque são um ator importante, um ator financeiro. Eu acho até, para falar a verdade, né, que eu obviamente, não, nós fizemos na política externa, deixa isso muito claro, né, nós trabalhamos muito, não contra a hegemonia norte-americana, porque éramos contra os Estados Unidos, mas a favor do mundo mais multipolar, trabalhamos muito a favor de apoiar grupos tipo BRICS, tipo IBAS, nossas relações com países árabes, africanos, etc. Isso tudo mostra claramente a nossa percepção do mundo. Agora, eu também não acho que é legal que seja, digamos, uma coisa toda dominada por outra potência hegemônica. Então, acho que haver um certo equilíbrio nas relações internacionais é positivo. Então, eu acho que isso aí é bem-vindo. Como é que vai ser, especificamente, é uma coisa que a gente teria que discutir, né? Poderíamos conversar sobre cada um desses casos. Mas acho que o fato deles se disporem a voltar a participar desses organismos, em alguns casos já tomaram medidas, é positivo. É positivo. Enfim, como é que vai ser essa ordem mundial? Eu não quis entrar nisso, né? Como vai ser essa nova ordem mundial? Com a ascensão da China, com atitudes mais independentes da Europa, porque é curioso, porque o Brexit, né, de certa maneira, foi visto como uma crise. Aí o Del Rui pode falar melhor do que eu, mas eu quero dar a minha opinião. Como o Brexit foi visto como uma crise, mas, por outro lado, ele permitiu maior coesão no que restou, que não é pouco, da União Europeia. Então, eu acho que tudo isso vai... Rússia, que é uma grande potência militar, ainda continua a ser, e que tem um dos aspectos muito importantes do poder, que é o aspecto subjetivo, né, a disposição de agir
independentemente, como já mostrou em várias situações. Então, tudo isso vai fazer com que o mundo seja um mundo mais complexo, sem falar nos efeitos da pandemia, que também não são pequenos. Nós estamos aqui conversando virtualmente. Eu não sei como as novas gerações, que já eram aficionadas do celular, não sei o quê, como é que elas vão, sabe como é que elas vão ser, para falar a verdade. Só fazendo um pequeno comentário aqui, eu, como sou diplomata, né, eu comentava um pouco, eu via isso de outros, não estou falando dos meus próprios filhos, não, que eu acho que eles não são assim, mas que era muito comum dizer que os filhos dos diplomatas são meio frios, porque eles se defendem, como eles estão toda hora mudando de um lugar para o outro, não podem fazer amigos, não vão à escola, então eles se defendem. Como é que será a nova geração se desde o início eles só estão se tratando através dessas telinhas? Não sei. Então, isso vai além da política, mas é uma coisa também para a gente pensar para o mundo futuro como será. Muito obrigado. José Luiz Del Roio, por favor. Obrigado, Antônio Carlos. Bom, falar depois do chanceler é uma honra e um certo problema. Eu sempre falei que eu tive a oportunidade de alguns anos de ter participado de parlamentos, de 3 parlamentos na Europa. E era o momento, o auge do chanceler no seu trabalho. Um dos grandes orgulhos meus, pessoais, assim, íntimos, embora eu só podia tratar de Europa, não podia falar de outra coisa, era de vez em quando perguntar: e o que vocês acham do chanceler Amorim? Quando muitos diziam: é ótimo, é o melhor. Esse sim. Então, eu sempre tive o Amorim como, poxa vida. E a história provou que é isso mesmo, né? Que é isso mesmo. De qualquer forma, vou lá, às vezes não sou diplomata, nunca fui, então, às vezes a minha linguagem é um pouco mais radical. Queria também cumprimentar os companheiros latino-americanos que estão aqui. E, Vicente, se possível, nessa live, convida outros, de outros países. Seria muito útil para nós, muito útil. Todo esse maravilhoso tecido que foi construído pelo Lula Amorim, latino-americano, sul-americano, para começar, não é? Latino-americano, todos nós tivemos a oportunidade de viajar para os diversos países latino-americanos e ver como isso avançava, né? E a desgraça que nós estamos vivendo. Talvez a reconstrução tenha recomeçado. A construção tenha recomeçado. O importante encontro do presidente argentino e mexicano, anteontem e ontem, quem sabe por um desenvolvimento positivo na questão equatoriana nos próximos dias, daqui a algumas semanas no Chile, e quem sabe melhor até para o Peru. Difícil, mas possível. Não impossível, vamos dizer. Então, são coisas que estão acontecendo e seria bem a gente seguir de perto, não é? A gente seguir de perto. Eu tenho alguns aspectos masoquistas na vida. Um deles é seguir as lives, os canais da extrema-direita. Eu achava isso uma abominação, mas desde que do que aconteceu com o nosso país, eu digo, não, alguém tem que seguir esse negócio, tem que ter estômago. Sobretudo desde que o Otávio de Carvalho me acusou de ser culpado de ter sido o seu primeiro guru. Isso é verdade, gente. O Olavo de Carvalho era do Partido Comunista Brasileiro. E eu era o seu assistente. Eu tenho seguido a extrema-direita, os canais da Espanha, ou de Miami, ou do Brasil. Bom, eles não mudaram nada. O novo presidente norte-americano, Biden, é um bandido, é um canalha, é um ladrão, não é presidente, não reconhecemos essa eleição. E, de vez em quando, soltam, e é pedófilo. Eu estou dizendo isso para dizer a linguagem que eles adotam, né, nesses seus... alguns foram censurados exatamente por causa disso, foram cortados, mas a linguagem, às vezes eles mudam um pouco para não ser censurados, mas continua sendo. São os canais bolsonaristas, que dizem um mito, viva o Bolsonaro, é o que vem
a nova administração americana com esses olhos. Estão esperando ardentemente, há dias e dias, essa hora exata que nós estamos vivendo agora. Nesse momento, não sei bem o horário, o Trump deve falar. Vai fazer seu primeiro discurso público, sua primeira manifestação na Flórida. Acabei de ver, antes de abrir aqui, como era o palco, o entorno de onde ele vai falar. Parecia um museu de horrores, gente. Uma estátua de ouro puro, disso, não sei se é verdade, do Trump, e os gadgets, é tudo coisas incríveis, absurdas. Então, vamos ver o discurso que ele vai fazer. Você pode dizer, bom, mas não importa o discurso dele. Não, importa sim. Importa porque ele mantém uma massa infernal, impressionante de apoiadores dentro dos Estados Unidos. E eles não vão ficar quietos, estão esperando a palavra de ordem do chefe, ou de algum chefe. Então, a administração Biden vai ter muitos problemas internos, muitos problemas. Eu já falei uma vez com vocês o que eu acho da situação interna dos Estados Unidos. A situação não é fácil, é muito difícil. Precisa mesmo do trilhão e 200 bilhões de dólares para ajuda social e de incentivo à economia, mas não sei se isso vai bastar. Então, é uma situação difícil. Não é um presidente forte, é um presidente débil, frágil. Não é aqueles presidentes que tinham tudo. Não, ele tem uma situação difícil interna, muito difícil. Eu também não sei o que ele vai fazer. Tem sinais positivos e negativos. Evidentemente, bombardear a Síria é um ato criminoso. Não tem por que bombardear a Síria. Depois, houve muita crítica interna do Partido Democrático, dizendo, que é isso? Por quê? Aí a desculpa é, mas são de pequenininho, era uma coisinha assim só para... Tentou minimizar a situação, mas isso é grave. É grave. Mas tem aspectos positivos, sim. O fato de ainda não ter reconhecido o Guaidó e não piorado a situação da Venezuela, ter até melhorado um pouquinho, é positivo, porque o desespero deles para derrubar Maduro é total. E, aliás, nesse sentido, tem um sinal interessante de hoje. A Espanha propôs reatar relações com a Venezuela. É uma coisa importante, porque a Espanha é importante para a Europa, porque a Espanha fala espanhol, no sentido que tem a sua ligação. Não é Luxemburgo que tem ligação com a Venezuela, é a Espanha. Então, não sei se será possível isto. Foi anunciado que eles vão ter reuniões dos dois países, então é possível, quando tem reunião, que reate as relações. E, de qualquer forma, não reconhece mais Guaidó, embora diga, que, como falou o Chanceler, que grandioso homem democrata. Mas uma coisa é ser grandioso homem democrata, é outra não poder controlar mais o dinheiro. E não sendo presidente, entre vírgulas, não controla o dinheiro. É uma coisa importante. Uma coisa que me surpreende bastante. A Arábia Saudita. Para mim ainda é incompreensível. Por que os Estados Unidos colocou a relação da CIA, que o jornalista Khashoggi foi assassinado pelo príncipe. Isso é uma bomba, gente. Isso é uma bomba. Quer dizer, todo mundo sabia que o príncipe assassinou o Khashoggi, mas uma coisa é todo mundo saber, mas outra coisa é que os Estados Unidos diga o que vai fazer. A hora que você tem, então, governante de uma dos países aliadíssimos dos Estados Unidos, e também de Israel, né? De forma indireta também de Israel. Uma coisa que não deve ter satisfeito Israel. Então, ele tem várias coisas assim complexas. Estou de acordo com o perigo. A questão russa. Essa me parece mais uma questão realmente ideológica, patológica, mas a questão russa é séria. E Putin respondeu de forma pesada. Se os Estados Unidos querem jogar a Europa a fazer guerra contra a Rússia, que venham, vamos fazer a guerra. Vocês vão perdê-la. Isso é uma linguagem muito pesada, muito pesada.
Lavrov, segundo o chanceler melhor do mundo, tentou amenizar um pouco a linguagem, mas a linguagem está a esse nível, e a Rússia tem se organizado todo para virar um país oriental, né? Olhar sempre mais para o Oriente. Bom, então não tem muito o que falar, porque você também teria que ficar percorrendo cada país, cada momento, cada situação, a situação gravíssima do Mar da China, aquela situação mais grave que nós temos, a situação do Mar da China, mas eu acho que é cedo ainda, é cedo. No caso nosso, específico, brasileiro, tem sido positivo. Tem sido positivo, sem dúvida nenhuma. A própria comportamento da direita bolsonarista babando contra a administração americana, acusando os Estados Unidos de estar no caminho do comunismo. Bom, isso quando eles querem ser elegantes, né? Cria muito problema para o governo Bolsonaro, porque a base deles está absolutamente convencido que esse presidente norte-americano é intratável, é um perigo para o Brasil, e o Brasil tem que se preparar, achar novos aliados, se organizar, porque o Brasil tem que ser o país-chave do que eles chamam, educadamente, conservadorismo mundial, e que os Estados Unidos está se transformando no principal inimigo do conservadorismo internacional. Nós teríamos que trabalhar um pouco mais isto. Eu sei que parece uma loucura, mas, gente, é uma loucura que dá milhões de votos para essa gente. Dá milhões de votos. O que são que 10, 15, 20%, milhões de votos saem dessas redes, que dizem essas loucuras. E nós não temos nem como dialogar, porque vai dialogar como? Falar o quê? Falar o quê? Mas, de qualquer forma, existe esse problema e eu acho que isto é positivo. Essa contradição interna ao bolsonarismo tem, mesmo que Bolsonaro será obrigado a falar do Biden, mesmo que vai ter que chegar a um acordo, né? A sua base vai continuar muito brava. Então, é isso. Olha, eu agradeço, mas é só para provocar um pouco. Um abraço a todos. Queria citar só o Eloy, que eu vi há dezenas de anos que eu não encontro o Eloy. Eu lembro que a gente trabalhou em questão de direitos humanos há uns séculos atrás. A gente tinha até muita esperança que a gente ia melhorar muito os direitos humanos desse país. Bom, um abraço a todos. Obrigado, Del Roio. Antes de passar de volta para o Celso, eu estou perguntando quem quer se inscrever e, novamente, a forma de se inscrever pode ser pelo chat ou abrindo a lista de participantes, no pé da lista de participantes, tem lá levante a mão. Tudo bem? Estão abertas as inscrições. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu pergunto... Me inscreve, Granado, me inscreve. Então, vai lá, Genuíno, você já pode entrar falando. Eu queria acrescentar para a reflexão do Celso, que eu acho que ele coloca alguns elementos importantes, e ligar essa questão, viu, Granado, companheiros, companheiras, com o que nós assistimos há uma semana, através do Pierro, a discussão sobre a reestruturação geopolítica no mundo. E isso esteve muito presente, essa geopolítica, nas mudanças golpistas aqui no Brasil, tá? O neogolpismo. Eu coloco essa questão porque o movimento, o sistema capitalista está despontando com duas alternativas. A alternativa extrema-direita, Trump, Bolsonaro, cara da Hungria, Israel, essa posição extremamente reacionária e conservadora, e eu acho que isso nos Estados Unidos era representado pelo Trump, e o próprio sistema está inflexionando no sentido de uma posição que muda os métodos, muda a forma, não o conteúdo. E eu acho que esse problema é uma nova tendência no mundo do sistema capitalista.
E isso vai se refletir aqui. Começa a haver uma diferenciação entre a direita fundamentalista e a direita neoliberal não fundamentalista. Eu acho que essas duas tendências vão se explicitar a curto prazo. É claro que isso coloca um dilema para a esquerda, de construir uma postura independente, autônoma, porque se a esquerda achar que o caminho é se juntar com a direita não bolsonarista, ela será liquidada politicamente. Então, acho que esse é um problema colocado. Esse problema aconteceu nos Estados Unidos com a ala progressista do Partido Democrata, né? Então, eu acho que esse problema é uma questão presente do sistema mundial capitalista. Quer dizer, aquele nível de o protofascismo, a truculência, o fundamentalismo, Deus, pátria, mercado e família, esse discurso está gerando dissensões no capitalismo. E eu acho que o capitalismo vai surgir uma corrente do capitalismo, como aconteceu nos Estados Unidos, de outra forma de dominação. E eu acho que isso pode acontecer aqui no Brasil na eleição de 2022, né? E tem gente namorando, querendo se credenciar para isso. É só vocês verem as últimas declarações do falante, do grilo falante Ciro Gomes, de fazer questão de atacar a esquerda para ele ser o cara que vai para o segundo turno, se juntando com essa direita, sendo uma alternativa para essa direita não bolsonarista. Não sei se vai acontecer, mas eu acho que eu queria colocar esse problema, porque esse negócio da eleição dos Estados Unidos tem influência, sim, no Brasil, no mundo, na América do Sul. Esse distensionamento é positivo, como o Celso colocou, essa mudança de forma. Agora, há uma questão mais de fundo, que é a crise do sistema capitalista e a busca de caminhos, a busca de nova forma, porque a política da porrada está, com essa crise que nós estamos vivendo, está levando a um aprofundamento da própria crise do sistema. Eu acho que a gente devia... Esses acontecimentos da América do Sul também sinalizam esse caminho mais de questionamento, de oposição mais radicalizada. Eu acho que a gente devia... Enfim, eu queria só acrescentar, viu, Granado, essa observação ao que foi colocado pelo Celso. Eu vou fazer da maneira que tem sido feito das outras vezes. A cada 3 intervenções, já teve a do Delroy e a do Genuíno, a cada 3 intervenções eu devolvo a palavra para o Celso, para não ficar acumulando coisa demais. Então, João Guilherme. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Granado. Queria agradecer ao Celso e ao Delroy pela exposição. Prazer ouvir vocês de novo e estar aqui debatendo. Eu queria colocar uma pergunta, que na realidade elas são duas, com uma reflexão um pouco na linha do que o Genuíno fez também. Eu acredito, e talvez seja a impressão de alguns e algumas aqui, que o Biden, acho que ele vai ter uma das presidências mais difíceis dos Estados Unidos, principalmente para o nível interno, né? Ele, talvez, só perdendo para o Lincoln, né, e para quem esteve ali na Guerra de Secessão, com a invasão do Congresso, ela mostra um nível de crise no centro do capitalismo global sem precedentes, e ela é uma crise dessa democracia capitalista. E eu acho que talvez um dos indicativos mais interessantes disso é que ele venha fazendo ações para dentro, como tentar reestruturar algumas forças políticas importantes. Ele criou agora, isso já estava no programa do Biden, com aquela rúbrica do Empower Works, ele vai retomar o imposto sindical nos Estados Unidos para tentar fortalecer não só um grupo que monetariamente contribui muito com a ala do Partido Democrata a qual ele pertence, mas eu também acredito que ele, tendo em vista o que aconteceu, a invasão do Congresso, com a retomada do trumpismo, vai tentar fortalecer outras correntes políticas que, desde o fim do imposto sindical, por exemplo, os sindicatos dos Estados Unidos com o Clinton, tinham se enfraquecido bastante e aproximado muito mais do Partido Democrata do que é a tendência
republicana. A pergunta que eu queria colocar nessa linha, né, eu acho que ela é contemplada pelo Genuíno, mas também queria saber do ministro e do Del Rey também, se isso gera oportunidades. Um presidente dos Estados Unidos que tem necessidade de estar fazendo mais de fazer mais política para dentro, de tentar equilibrar mais o seu país. E em termos aí, ministro, de relações do Brasil com os Estados Unidos, você que conduziu o que, na opinião de muitas pessoas, foi o período de melhor diálogo, né, entre Brasil e Estados Unidos, tanto com o presidente Bush, acho que talvez não fosse o interlocutor ideal, né, mas foi um grande interlocutor do Brasil, o Colin Powell, com Condoleezza Rice, seus contrapares. Existe possibilidade para que exista um diálogo mais parelho de América Latina com os Estados Unidos, ou, de repente, uma aproximação dos Estados Unidos e China em melhores termos, vai criar uma linha de entendimento que nos tornaria mais difícil colocar pautas que sejam mais caras ao mundo em desenvolvimento. Obrigado, João. Ministro, está com o telefone, tá com o microfone desligado. Desculpe. Eu sempre desligo para não haver interferência. Mas, bom, deixa eu dizer, as observações do Genuíno são extremamente válidas, eu acho que elas transcendem um pouco ao que eu poderia considerar, mas é verdade o que ele está dizendo. Aliás, só para fazer um comentário, eu acho que, digamos, as concepções do capitalismo no mundo em relação à situação atual, há uma certa divisão, realmente, da maneira de encarar a crise do capitalismo. Enfim, eu estou simplificando muito, eu não tenho nenhuma, digamos, uma base teórica para descrever isso, mas, intuitivamente, você tem aqueles que veem na desigualdade, no aprofundamento da desigualdade, a única maneira de continuar conseguindo mais valia, e por isso eles são a favor de que vá a pandemia, que morra, isso não interessa, é uma linha. Explorar ao máximo, né, que é o que nós sentimos, e que era o Trump, na verdade, assim, simplificando muito. Mas você tem outra linha, que, aliás, já tinha antes da pandemia, já tinha essa discussão, que é uma linha, digamos assim, que adquire uma... É curioso que se falava do socialismo com o rosto humano, né, na época da Tchecoslováquia e tal, da Primavera de Praga, mas é assim uma espécie de capitalismo com o rosto humano, que eu acho que, digamos, aqui no Brasil, representado pelo Armínio Fraga, por exemplo, né, na linha do Soros internacionalmente, né, que é uma linha, digamos, de você, olha, não, e que eu acho que não é uma coisa só, digamos, de bondade ou generosidade, mas é o reconhecimento de que haveria crescentes tensões políticas, e não só crescentes tensões políticas, mas provavelmente limitações de ordem econômica, em termos de mercado. Né? Quer dizer, enfim, eu acho que há essas duas linhas, entre muitas outras, provavelmente, mas acho que essas duas linhas estão presentes. E, obviamente, essa linha Soros-Armínio Fraga, ela vai aparecer na eleição brasileira. O candidato principal para ela não é o Ciro Gomes, é o Ruf. Mas pode ser o Ciro Gomes. Ele está tentando esse namoro. Quer dizer, o Ciro Gomes, ele não só quer ser candidato, ele tem direito de ser, obviamente, ele quer se afastar do PT, mostrar que ele é contra o PT e ainda assim ter os votos do PT em algum momento. É uma coisa assim extraordinária que, de fato, é difícil imaginar, mas é como ele tem se comportado. Então, eu concordo que é uma coisa que a esquerda tem que estar prestando muita atenção, de fato. Mas aí eu acho que ele está muito mais habilitado do que eu. Eu sou a favor de que haja, naturalmente, uma frente ampla do antibolsonarismo, mas eu concordo muito com o que ele diz, talvez não com as mesmas palavras, as alianças tópicas e alianças estratégicas. São diferentes, e aí a gente vai ter que fazer escolhas importantes no meio do caminho, mas eu não vou aprofundar isso. Não vou falar muito do que o Del Rey falou, porque mais ou menos acho que nós estamos na mesma linha, ele acrescentou informações. Eu tenho uma dúvida, Del Rey, se de fato a Espanha já reconheceu, eu sei que ela se afastou do Guaidó, mas se ela restabeleceu relações diplomáticas, eu não tenho esse registro, terá me escapado, eu acho que é meio assim, mas pode ser, porque muita coisa eu não sou onisciente, evidentemente. Então, mas eu sei que ela se afastou do Guaidó e é muito, muito, muito significativo, não só porque a Espanha é um país de peso dentro da Europa, não é dos dominantes, não tem um certo peso, mas porque atualmente o alto representante europeu
para relações internacionais é um ex-chanceler espanhol, então é uma coisa de peso. Mas não sabia que tinha. Mas isso é só uma questão de fato, mais do que propriamente um comentário sobre as coisas. É notícia dos jornais de Venezuela e da Espanha hoje, que eles Hoje, estão negociando. Estão negociando um encontro para reatar relações. Tá então, bom. é uma notícia positiva, mas é de hoje. Não reataram relações. É claro que é importante, porque o Borrell ficou numa situação muito difícil. Depois da visita à Rússia. Depois da visita à Rússia. Então, para a Espanha também é importante ter uma atitude diplomática interessante. Bom, enfim, eu acho que, aliás, o próprio Estados Unidos, minha impressão é que vai criar aquilo que eles chamam de backdoor diplomacy. Vai criar mecanismos, já deve ter, mas que vai desenvolver mecanismos de diálogo também com a Venezuela, com o governo Maduro, não ostensivamente, mas de uma maneira lateral. E, nesse caso, acho que a gente tem que acompanhar um pouco essa diplomacia parlamentar. A diplomacia parlamentar é algo interessante, sobretudo porque o presidente da Comissão de Relações Exteriores, só repetindo o que eu já disse, mas acho que é um fato importante, é uma pessoa que já teve diálogos com Chávez. Hoje ele faz críticas, mas ele teve diálogos com Chávez, teve diálogo com Maduro, e é talvez uma maneira de tentar um diálogo em paralelo, sem dizer que está começando um diálogo. Aliás, só um parênteses em relação a isso também, porque a gente falou de movimento. Toda a destruição que houve na América Latina, na América do Sul, e como a direita brasileira e de muitos países colocou contra a Unasul, uma coisa curiosa, que é um fato que as pessoas não notaram muito, é que em 2009, na primeira reunião, na primeira conferência, na primeira Cúpula das Américas, de que o Obama participou, ele pediu, não fomos nós que pedimos, ele pediu uma reunião com a Unasul. O que mostra que, digamos, pode haver nuances e diferenças importantes ao Unasul. Se houver uma vitória do Equador, você já passa a ter um número importante de países que podem fazer com que ela renasça. Mas, enfim, não é a pergunta. O João Guilherme, sobre a situação interna dos Estados Unidos, eu acredito que continua sendo muito complexa. O Trump não está longe de estar acabado. O Trump, 70% ou 80% das pessoas que votaram nele acham que a eleição foi roubada, o que significa talvez 30%, 35% do eleitorado norte-americano, que não é pouca coisa. Então, o que mostra o grau de fanatismo que existe em torno disso. Quer dizer, há uma disputa de fanatismo nos Estados Unidos que transcende a questão, acho eu, não que ela seja irrelevante, mas que está a questão do capitalismo ou contra, digamos, as visões mais socialistas, digamos, do Bernie Sanders, que poderiam ser socialistas, pelo menos na visão norte-americana. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa assim, essa volta das coisas mais reacionárias lá nos Estados Unidos, muito forte. Eu acho que é uma coisa que está sendo a batalha que eles estão travando lá. Essa é a batalha central que está sendo travada lá, eu acho, nesse momento. Bem, com relação a outra questão que o João Guilherme falou, não sei se eu me perdi um pouquinho, ele falou alguma coisa da área internacional, mas que ele fez uma pergunta e a minha memória de curto prazo está cada vez mais fraca. O que era, João Guilherme, a pergunta exatamente? Se essa capacidade de diálogo que o Biden tem, ministro, maior do que o Trump tem, obviamente, poderia produzir uma aproximação com China, com outros atores, e como que isso impactaria uma agenda dos países de desenvolvimento, da América Latina, de se afirmar nesse cenário? Eu acho que o que vai haver com a China é uma espécie assim, de relativo armistício, porque eu acho até que, digamos, a parte mais agressiva vai ser reservada para a Rússia. Não é? A mulher que era embaixadora na Ucrânia, ela está com um cargo importante no Departamento de Estado. A mulher que teve voltado, era embaixadora lá na época que houve a tal revolução, ela que estava lá. Revolução, ou golpe, como se quiser chamar. Mas eu acho que coisa com a China, olha, se isso tem diretamente uma relação, não sei. Eu acho que, não sei talvez se no primeiro momento, mas eu acho que a diplomacia do Biden, se eu tomar... Eu não sei bem para onde ela vai caminhar. O secretário de Estado, esse Blinken, não me inspira nada, para falar a verdade. Nem positivo, nem negativo. Ele, muito assim, aquele cara, digamos assim, meio do sistema, sabe? Não parece ter saído da Harvard Kennedy School já era do Departamento de Estado, não me inspira nada de especial.
Quem é uma pessoa que eu acho que deve ser olhada, porque eu mencionei, é o diretor da CIA. Ele não é pouca coisa. E ele, tendo sido diplomata de carreira, tendo exercido o segundo cargo, tendo grande influência na sociedade civil, eu acho que nos bastidores ele vai ter influência no direcionamento. Eu acho que, digamos, eu não vejo isso, eu não estou falando isso de maneira elogiosa, eu acho que a batalha a longo prazo contra o capitalismo estará ali, né? Mas também, é como dizia o Keynes, no longo prazo estaremos mortos, temos que passar pelo curto prazo para chegar lá. Então, eu acho que vai haver uma tentativa de buscar um pouco mais de diálogo com a Argentina, com o México, com países que tenham um pouco... Não é que ela vai buscar um diálogo especial com a Bolívia, mas vai procurar... A gente não sabe o que vem no Chile, a probabilidade indicaria um governo mais progressista, né, à luz do que aconteceu em relação ao Constituinte. Então, eu acho que, digamos, vai haver um pouco, digamos, como houve em outros governos no passado. O que pode ser bom ou mal. Eu acho que a América Latina certamente não é uma prioridade para o Biden. Eu não acho que seja ruim. Eu acho que é bom não ser uma prioridade para os Estados Unidos. Eu acho que ser uma prioridade é sempre problemático, porque, seja pelo lado negativo, intervencionista, do tipo Trump, seja, digamos, até pela capacidade de atração. Por que nós conseguimos fazer o que nós conseguimos? Aqui um parênteses, uma pergunta. Por que nós conseguimos avançar em Unasul, avançar em CELAC, avançar na relação com tantos países aqui da região, como nunca? Só para pegar um exemplinho pequeno, porque o país é um país pequeno, mas veja como ele é significativo. Um presidente centro-americano, e não era sandinista, presidente da Guatemala, era um social-democrata, Álvaro Colom, primeira viagem que ele faz ao exterior é ao Brasil, e não aos Estados Unidos. Isso é muito significativo. Mais significativo do que no caso do bolivariano, né? Que não era. Então, quer dizer, por que conseguimos fazer isso tudo, avançar como se avançou? Em parte porque os Estados Unidos estavam ausentes da região, engolfados no Iraque, eles não queriam ter muitos problemas na região e, digamos, deixaram um espaço meio livre. Não quer dizer que os interesses profundos tenham mudado, estava lá o Departamento de Justiça, o FBI e a NSA para provar que eles continuavam olhando para esse interesse de longo prazo, chamado Estado Profundo norte-americano, mas nós tivemos um espaço para consolidar uma integração sul-americana. Então, eu acho, mas, enfim, respondendo a sua pergunta, uma certa distensão com a China melhora, porque você deixa de ter um problema de confronto imediato, mas a disputa não diminuirá. O próprio Biden falou bem, competição extrema, conflito não. A competição extrema é competição extrema. Agora, como será essa competição extrema? Poderá haver coisas que nos beneficiem, poderá haver empréstimos do BID em condições mais favoráveis, poderá haver uma aproximação com países mais progressistas, né? Haverá, digamos, um afastamento de países mais reacionários de extrema-direita, como é o caso do Brasil. Então, tudo isso a gente vai ter que ver esses desdobramentos de tempo que vão indicar. Não é muito difícil você querer fazer uma previsão exata, mas eu acho o seguinte, eu já disse isso outras vezes e vou dizer, as diferenças são de matiz, mas matiz, ou nuance, em política externa, podem significar alguns milhares de vidas. Uma invasão da Venezuela são algumas dezenas de milhares de vidas, poderia envolver até o Brasil. Nós tivemos a pique de ter uma guerra com a Venezuela, muito próximo disso. O Del Roio, que é da Europa, que morou na Europa, sabe muito bem como as guerras começam. Aquele sujeito lá que matou o arquiduque Francisco Ferdinando, ele não pensou assim, estou começando a Primeira Guerra Mundial. Não pensou, ele deu um tiro. Então, se o nosso brilhante chanceler tivesse, em fevereiro de 2019, conseguido entrar com a sua caminhonete humanitária na Venezuela e levado um tiro, podia não estar começando uma guerra. Então, enfim, então eu acho que é um pouco isso o comentário que eu falei. Obrigado. Nós temos 5 pessoas inscritas, então eu vou pedir que as pessoas, enquanto o Bira está falando, que quem ainda quer falar se inscreva e que as pessoas sejam relativamente breves. Bira. No caso, eu tinha falado 1h30, eu vi que 1h30 não vai dar, mas 2 horas é o limite máximo para mim por questões domésticas aqui, 19 horas. Nós vamos tentar garantir isso.
Boa noite a todos. Eu queria fazer algumas considerações para que vocês, chanceler e todos vocês, possam avaliar se tem alguma plausibilidade, digamos assim, política, né? A minha impressão é que, tanto pelo governo Trump, os riscos que ele envolveu para a democracia norte-americana e global, também com relação à redução de força do Partido Democrata, e os problemas da pandemia, não é pouca coisa nós temos uma pandemia em 2020 que já está matando mais vidas do que a pandemia que aconteceu 100 anos atrás, com toda a tecnologia que nós temos hoje. Nós temos sonda em Marte, na Lua, estação espacial, internet, o diabo. E não conseguimos, em 12 meses, em um ano, pelo contrário. A epidemia recrudesceu a partir de setembro ou outubro, por conta do verão no hemisfério norte, a níveis piores do que o seu início em fevereiro, março e abril. Para mim, isso é inadmissível, é um fracasso do sistema capitalista, do seu sistema de saúde e da redução do seu sistema de política de bem-estar social. E como é que eu explico que um país como a França, como a Itália, como a Espanha, como a Bélgica, como a Alemanha tenham mais casos e mortes em novembro, dezembro e janeiro do que tiveram no começo da pandemia, aprendendo como é que o vírus se transfere e a sua capacidade de matar as pessoas. Então, acho que os Estados Unidos, esse pacote de 1,9 bilhões de dólares, vai ser usado de uma maneira diferente do que foi no socorro aos bancos em 2008. Eles vão operar, a impressão que me dá, para uma política interna forte de conquistar bases de apoio do mundo do trabalho. Essa política envolve essa questão sindical. Eu acho que é uma política que tenta, até por conta da pandemia, acelerar a questão nacional, ou seja, todos os países estão percebendo, o Brasil inclusive, que você não pode, mesmo nesse mundo globalizado, com jatos e navios rápidos, prescindir de ter produção nacional para uma série de bens do qual as suas populações dependem. Então, a minha impressão é que nós devemos, as forças progressistas aqui no Brasil, devem aproveitar a postura deles com relação ao clima, a política econômica deles em curso, que é uma política na contramão do que, por exemplo, prega aqui o nosso grupo que governa o país hoje. Bolsonaro, a equipe do Guedes e seus apoiadores internos quase unânimes ainda, nesse campo do neoliberalismo, né? Aproveitar isso, a necessidade, o espelho da necessidade do reforço sindical, ou seja, o mundo do trabalho precisa ser bem representado para se contrapor e estabelecer melhores relações com o capital, ou seja, relações no minimamente civilizadas. Não estou falando nem do conflito histórico capital e trabalho, não estou falando de relações no mundo capitalista com algum grau de civilização que estanque o aprofundamento da desigualdade. Eu acho que abre uma oportunidade de, olhando as políticas lá feitas, aqui nós trabalharmos para fazer isso aqui dentro. Por isso que a ideia, é claro, emergencialmente nós temos que controlar a pandemia, auxílio emergencial, mas junto com isso, articular as mesmas, por exemplo, por que nós temos que importar seringa, luva, máscara de outros países? Por que nós estamos com uma parte da indústria parada com essa crise toda? Porque não temos semicondutores ou condutores, uma série de peças para a indústria automobilística e outros. Ou seja, a indústria farmacêutica precisa comprar insumo para fazer vacina, porque nós reduzimos a nossa capacidade nesse campo. Então, são alguns pontos que nós devíamos, na minha opinião, até porque o exemplo que o outro está dando não é um exemplo que vai poder ser usado a larga sobeja pelas forças conservadoras aqui dentro. Então, acho que isso talvez
nos ajude essa postura política nova, claro, tendo se reerguer, se contrapor contra a China, etc., recuperar um protagonismo político, cultural e econômico no mundo. É uma tarefa difícil para ele, mas acho que essa operação favorece a nossa luta aqui dentro. Obrigado, Bira. Obrigado, Bira. Vicente Trellas. Eu queria explorar uma consideração muito pertinente do nosso chanceler, do Celso, quando ele falou das matizes, né? E até afirmando, olha, isso em política externa é muito importante. Eu até diria, convocando um dos mestres da política, um tal de Vladimir Leach, que ele dizia que nuances em política era fundamental, porque em cima delas eu defino políticas próprias aí, né? E também relembrar um pouco uma indagação sempre permanente do Celso Furtado, era sobre, nesse mundo globalizado e nossa integração subalterna, quais as margens de manobra que nós teremos ou teríamos, né? E aqui, viu, Celso, uma indagação, né? Claro que o estilo certamente vai mudar, mas certas grandes definições do Império permanecem. Por exemplo, ela construiu, depois da Segunda Guerra Mundial, um ordenamento internacional, está sentindo que vai ter de compartilhar essa agenda com outros atores, mas ainda uma visão de que essa ordem internacional ela vai ser feita de amigos e inimigos, né? É uma lógica de amigos e inimigos. Isso a gente vê em todos os textos das estratégias militares americanas, das estratégias de longo prazo, né? E aí a minha indagação primeiro, nessa dialética de amigos e inimigos, né? Como isso poderia rebater na gente na medida em que a presença da China na América do Sul e no Brasil é muito significativa, né? Como parceiro comercial e como área de investimentos e também como significado para uma estratégia chinesa da rota da China e tudo, né? E então, como claro, o 5G está aí, a mudança do BID vinha também nessa direção, né? Então, a minha indagação é a seguinte: poderíamos visualizar que nessa dialética amigos e inimigos haveria uma margem pequena de manobra para os neutros, né? Ou seja, será que nós poderíamos tentar trazer o espírito de Bandung, você entende, para a América do Sul, né? Será que nós poderíamos dizer, olha, aqui é o seguinte, aqui nós queremos ser uma Suíça, você entende, do século XXI, com muita pobreza, com muita gente, com muita desigualdade, mas nós não queremos tomar partido, você entende, nessa disputa frontal, né? Enfim, a ideia é de nós nos convencermos de que podemos ser uma região que poderia ter, numa doutrina da neutralidade dos conflitos maiores, um eixo, né? Por isso eu pergunto, né? Quer dizer, isso é um sonho da noite de verão ou é uma nuance que pode ser processada? Obrigado, Vicente. Eloy Pietá. A saudação aí ao Celso Amorim, aos companheiros e companheiras que há muito tempo não via, e o Delroy há mais tempo ainda. Mas eu queria aproveitar, e talvez vá um pouquinho no que o Trevas acaba de colocar, mas eu já tinha pensado no seguinte: o Celso Amorim, de passagem, colocou uma perspectiva de tendência para a década, né? Que é a China, a economia chinesa ultrapassar a economia norte-americana. Então, talvez gostaria de provocar um pouquinho na linha de como é que ele está vendo as tendências para a década, né? Isso por exemplo, a crise econômica prolongada, ela repercute sobre o ideário neoliberalista, né? E como é que isso, que tipo de tendência o Celso está mais ou menos, eu diria, identificando nessa linha?
Outra questão é essa disputa tecnológica que tem uma importância decisiva na liderança mundial, né? E as decisões políticas estratégicas, porque parece que a decisão política estratégica da China é um acúmulo de forças na área da presença econômica, na área da potência econômica e na área do desenvolvimento tecnológico, né? E não, digamos, propriamente querendo incursionar no plano militar, né? Então, seria um acúmulo de forças, embora a gente saiba que a China também avança na tecnologia militar, é claro, né? Tecnologia espacial, tecnologia militar e tal. Então, a ideia era apenas um pitacozinho, como é que ele está vendo as tendências a mais prazo para a década. Obrigado. Obrigado, Eloy. Devolvo novamente ao Celso Amorim. Bom, tentar ser rápido aqui para dar tempo às pessoas falarem. O Bira fez mais um comentário, mas eu vou aproveitar a questão um pouco que ele colocou. Eu acho que sim, eu já falei a questão. Eu acho que, como eu falei, quando o Trump ganhou, eu disse o pior do Trump é o mau exemplo. Eu acho que o Biden, no que ele vai fazer dentro dos Estados Unidos, é um bom exemplo, levando em conta o que é o Brasil hoje. É o contrário, o que ele está fazendo, está injetando dinheiro na economia, está combatendo a pandemia, está fazendo do combate ao racismo uma prioridade, quer expandir, claro que a moda deles ainda é muito insuficiente, mas quer expandir a parte de saúde pública. Enfim, então, eu acho que é uma orientação que, se nós olharmos, como quem gosta de imitar os Estados Unidos, nesse caso, a imitação seria mais positiva, eu acho, claro, que as adaptações que são necessárias aqui à nossa realidade. Nós temos conflitos imediatos, as privatizações, né, a Petrobras, isso aí, para mim, é uma grande batalha do momento, como eu acho que na área internacional, só fazendo um parênteses, porque eu não tenho toda hora a oportunidade de conversar com vocês, acho que existe uma grande coisa que está em jogo no momento, que é arriscada, que é um dos maiores riscos a médio prazo, além da agora que o Trump saiu, dos maiores absurdos, que é a dissolução do Mercosul, porque você vai ter aí, provavelmente, uma aliança não santa dos interesses neoliberais no Uruguai, no Paraguai, e o reacionarismo brasileiro, do Bolsonaro. Então, para a Argentina sozinha aguentar o Mercosul não é fácil. E tudo isso se baseia numa coisa aparentemente anódina, quer dizer, não, vamos acabar, cada um pode negociar por cima, vamos manter o Mercosul. Não existe isso. Se cada um negociar por si, acabou o Mercosul. E nós temos que entender que o Mercosul, nós, pelo menos da esquerda progressista, não é apenas um projeto econômico, comercial, embora do ponto de vista econômico comercial ele tenha rendido muito, mas ele é um projeto político de integração da região, é um núcleo para a integração da América do Sul. A gente fala muito de Unasul, do bolivarianismo, não sei o quê, mas só foi possível chegar ao Unasul porque nós conseguimos criar uma base econômica para valer. E a base econômica fundamental foi feita uma coisa muito simples, parece uma bobagem, técnica, mas foi um acordo de comércio entre o Mercosul e a comunidade andina, que criou, na realidade, um grande mercado para a América do Sul no seu conjunto. E se você for ver as estatísticas, vai ver como cresceu a nossa exportação para o conjunto da América do Sul, não só para a Argentina e Uruguai, isso é óbvio, mas também para o conjunto da América do Sul, como cresceram os investimentos. Claro que agora tudo caiu muito, mas se você pegar o final do governo Lula, a América do Sul já despontava assim, acima dos Estados Unidos. Isso, claro que é um continente, mas de qualquer maneira é muita coisa, abaixo da China e da União Europeia apenas. Então, não é uma coisa desprezível, e eu acho que é uma ameaça muito real, essa que tem, porque até os governos da Frente Ampla se comportaram nesse sentido, que queriam ter acordos separados de livre comércio com os Estados Unidos. Então, essa ideia de cada um por si é o fim do Mercosul. Nós temos que ter clareza sobre isso. Desculpe ter entrado num assunto que não foi perguntado, mas eu acho que é importante a gente falar. Vicente, desculpe, eu também me perdi um pouquinho aqui na sua... Eu sei que você falou da... Não, ainda... Eu não sei se eu estou voltando. Eu vou passar primeiro para o Eloy, falando da... Eu acho que essa mudança, Eloy, é uma mudança central
Tem gente, até analistas norte-americanos importantes, tem um gente muito conhecido chamado Graham Allison, que fez a melhor análise até hoje, considerada a melhor análise da crise dos mísseis de Cuba, e ele diz que essa ultrapassagem econômica dos Estados Unidos pela China é inevitável. Ele não diz que chega, mas é quase uma inevitabilidade da guerra. Ele vai buscar o exemplo lá no Tucídides. Aliás, isso ficou conhecido agora como o axioma, acho que é o axioma de uma palavra parecida, uma palavra da geometria, o teorema de Tucídides, que é a ideia de que, digamos, quando Atenas ultrapassa Esparta, inevitavelmente, porque Tucídides estuda isso, na Guerra do Peloponeso, entra em guerra. Eu acho que o Biden está procurando um caminho que não seja um caminho de guerra, mas os conflitos são fortes. Até porque, quando se fala em nova Guerra Fria, eu também não acredito nisso, porque a Guerra Fria você tinha dois mundos totalmente separados, além da ideologia, né? A União Soviética não era o principal fornecedor de chips dos Estados Unidos, mal tinha comércio entre a União Soviética e os Estados Unidos, porque nós estamos vivendo hoje um mundo de entrelaçamento muito profundo. Empresas como a Microsoft e outras, a Apple, tem muitos investimentos na China, não é só dinheiro, não, é uma coisa que está intrinsecamente ligada com as cadeias produtivas dela. Então, eu acho que não há uma coisa que... Eu acho que, digamos, de fato, vai procurar, obviamente, desenvolver a competição, ter jogo duro aí, mas não creio que vá a um ponto de ruptura, nem a um ponto de conflito, como tudo pode acontecer, já não sabe direito, mas não me parece que vai caminhar para o conflito. Agora, isso aí, ligando com o Vicente falou, eu acho que cria uma oportunidade, Vicente, eu acho que é muito oportuna a sua colocação para uma política. Eu não sei se eu falaria hoje em neutralidade, porque neutralidade já supõe o que eu não quero supor, que é uma nova Guerra Fria, né? Entre os dois. Então, quando houve Bandung, os países eram não alinhados, porque eles não eram neutros, inclusive era a palavra que se usava, o neutralismo, né, do Nehru, do Nasser, etc., eram neutros em relação a um conflito. Eu acho que hoje, talvez o mundo não caminhe tão claro. Haverá uma competição, eu acho que ela tem vários aspectos, não é uma coisa bipolar só. Eu sempre digo, olha, você tem que olhar o mundo, é uma coisa mais complexa. Do ponto de vista militar, é pelo menos um tripé, que você não pode tirar a Rússia disso. A Rússia é ainda a segunda maior potência militar. Em umas coisas, ela está acima dos Estados Unidos, pelo que a gente lê, assim, por exemplo, foguetes de hipersônicos, foguetes que saem de submarinos com grande capacidade de ação. Então, não dá para... Os Estados Unidos investiram muito. Os Estados Unidos investem mais que todos os demais países juntos. Então, é muito dinheiro. Mas investiram muito na guerra convencional também. Então, por exemplo, fazer uma guerra eletrônica, isso aí é imbatível totalmente. Agora, se caminhar por isso, a Rússia sempre aposta numa coisa mais global. Olha, se mexer comigo, eu vou responder com toda a força. Não tem essa história de você me atacou um pouquinho, eu ataco um pouquinho, não. Se me atacar, eu vou responder com força total, porque é onde eles podem reagir realmente de igual para igual. Mas, enfim, só para dizer, e do ponto de vista econômico, eu acho que a União Europeia continua sendo importante, tem uma força de atração muito grande ainda, né? Enfim, e é uma economia também importante, é criativa também, tem sempre coisas novas que aparecem. Então, eu acho, nesse contexto todo, só para dizer, o que é muito importante, estou falando uma coisa um pouco idealista, mas é reforçar a integração sul-americana e latino-americana, para que nós possamos... eu tenho um conceito que está sendo desenvolvido, a expressão não é minha, embora eu acho que ela seja um pouco inspirada pelo que a gente fez, que é quem tem levado isso muito adiante é o Carlos Ominami, que com certeza você conhece. O Carlos Ominami tem falado muito no não alinhamento ativo, né? E eu acho que é um pouco isso. Quer dizer, ativo, eu gostaria de acrescentar, não precisa ser altivo, mas pelo menos assertivo. Então, para que a América do Sul possa ter uma ação internacional, porque isso, o mundo vai ter que ser redesenhado. Eu tenho, aliás, defendido, isso aí quando eu converso com outros setores, né? Isso não é só uma bandeira para os progressistas, eu acho que é uma visão global. Eu acho que nós estamos vivendo, as grandes mudanças na ordem mundial ocorreram depois das grandes catástrofes. A Primeira Guerra Mundial gerou a Liga das Nações, a Segunda Guerra Mundial, ONU, Bretton Woods, OMC, GATT, com todos os defeitos que tem, mas foram as grandes mudanças. E a pandemia é também um grande desastre, é uma coisa assim, como já foi dito aqui,
O número de mortos não se compara ainda com as duas grandes guerras, mas é um número de mortos impressionante. Já morreu mais gente do que em todas as guerras norte-americanas nos Estados Unidos. Isso é muito... todas as guerras externas. Acho que já está perto da Guerra de Secessão, que foram 600 mil, já está em 500 mil. Lá no Brasil, nem falar, não tem nada que se compare, né, com o número de mortes aqui. Mas, enfim, no mundo inteiro é um fato real. Então, e tem efeitos de longo prazo. A gente está muito concentrado, e é natural que esteja no Brasil, pelos absurdos cometidos, mas o fato é que a pandemia é uma coisa dura e que vai continuar a ter efeitos por muito tempo. Vai afetar o modo de vida, vai afetar a relação dos seres humanos entre si, a relação com a natureza. Alguém falou aí, eu não comentei, do neoliberalismo, eu sou Bira também. A crítica ao neoliberalismo já estava sendo feita nas ruas, antes da pandemia, no caso do Chile, que era o exemplo, o modelo de neoliberalismo que teria dado certo, e a reação do povo lá. Então, se no Chile é assim, imaginemos nos outros países como vai ser. E eu acho que isso vai crescer inevitavelmente. E com a pandemia, talvez no primeiro momento a pandemia tenha um efeito contrário, porque dificulta a mobilização, mas a médio prazo, em termos de destroçamento das estruturas econômicas, etc., eu acho que o efeito vai ser reforçar a crítica do neoliberalismo. Eu não vou falar da crítica. Marx falava, né, da arma da crítica e a crítica das armas. Eu não sou a favor da crítica das armas. Perdoe, genuíno, aí você com a sua história gloriosa, que eu respeito muito, mas eu não tenho esse calibre todo, não tenho essa bala na agulha. Então, mas é a crítica das ruas, a crítica das massas nas ruas, como foi feita no Chile, que fez a Constituição, que fez com que houvesse uma constituinte com manifestações públicas. Então, eu acho que a gente não pode desistir dessas mobilizações para fazer as mudanças necessárias no Brasil, que vão além da saída do Bolsonaro. Claro, passam por isso, mas vão naturalmente além e exigem mudanças muito, muito profundas. E exigem a defesa de coisas muito imediatas, né? Quer dizer, Petrobras, Eletrobras, você não pode... o sistema de vacina... Eu estava abrindo aqui hoje, porque eu estava procurando para ver a coisa do Trump, que ia falar na Flórida, né? Não, é naquele grupo ultraconservador, né? O CEPAC, Conservative, mas aí tinha uma notícia sobre o Brasil. Assim, o país que mais... agora não estou lembrando aqui, eu já fechei. Mas assim, o país que mais desenvolveu a capacidade de vacinação passando por um caos. Mais ou menos isso. Aquele absurdo que nós estamos vivendo, a Petrobras, o que está acontecendo, esse patrulhamento pelo mercado financeiro, o cara do mercado financeiro que chega a dizer que o Bolsonaro é comunista, é uma coisa assim de louco, né? De louco. E, então, não basta ser contra o bolsonarismo, é preciso ir mais além. E eu acho que vai haver um ambiente favorável no mundo para transformações. E no que diz respeito à ordem mundial, só para voltar a isso, eu acho que vai haver um redesenho. É muito difícil os Estados Unidos admitirem assim de pronto, olha, aqui China, venha para cá, você hoje em dia é tão importante. Não vai dizer isso, mas na prática vai ter que ceder. Aliás, o G20 já foi isso, no começo disso, muito antes da pandemia. Não é uma coisa assim que os Estados Unidos, quem tomou a iniciativa de fazer o G20 com o formato que teve, foi o Bush. Eles sentiram que não dava mais e os BRICS passaram a ter uma posição importantíssima, né, dentro do G20. Então, eu acho que o mundo não pode mais ser governado pelo G7, nem, digamos, a ONU, ser governada, no que diz respeito aos assuntos mais importantes, sobretudo de paz e segurança, pelo Conselho de Segurança, com poder de veto. Você tem paradoxos, por exemplo, você leva a pandemia, todo mundo quer levar para o Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança é o que todo mundo ouve. A Assembleia Geral faz milhares de resoluções, as pessoas não levam a sério, ou levam mais ou menos, etc. Quer levar para o Conselho de Segurança. E no Conselho de Segurança, os 5 países têm veto. Por que você vai discutir uma questão como uma pandemia no mundo, ou eventualmente no futuro uma questão climática, exigir comportamento e fazer com que isso seja olhado pelo veto de 5 potências, que foram potências vitoriosas na Segunda Guerra Mundial? Não tem nenhum cabimento, não tem mais nenhum cabimento. Agora, eu acho que esse momento a América Latina tem que estar unida para que a voz dela possa ser ouvida e estar unida em torno de um não alinhamento ativo e assertivo, né? Que permita ela negociar no mundo, negociar com a Rússia, negociar com a China, negociar com a União Europeia,
negociar com a China, certamente, negociar também com os africanos, possivelmente fazendo até alianças em alguns casos. A negociação pesada no mundo vai ser dessa forma, de grandes blocos. Eu acho que, eu sempre digo, o Brasil, que é um país muito grande, muito respeitável, não poderia estar passando pelas humilhações que passou, obviamente, mas não é grande o suficiente. A América Latina é, e a América do Sul é. Obrigado, ministro. Daniel Rossano. Daniel Rossano é da prefeitura de Quilmes, na Argentina. Habla despacito, Daniel. Bueno, Daniel fala muito bem português, Daniel. Sí, sí, pero no quisiera importunarlos con los cerros de mi portugués ruin, como dice la canción de Roberto Carlos. Voy a hablar en castellano. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerle al canciller y a mi caro amigo Vicente Trevas por esta reunión, por esta invitación, y agradecerles a todos ustedes que están aquí conmigo. La verdad que son clarísimas todas las exposiciones. Estuve haciendo algunos apuntes y quisiera dejar para el registro que desde aquí, desde el Partido Justicialista, se le solicitó al presidente Biden que deje sin efecto la decisión del expresidente Trump de incluir a Cuba dentro de los estados que patrocinan el terrorismo. Yo creo, así como pensaba Ortega y Gasset, que la política como la integración regional no es un participio, sino un gerundio que se va haciendo, y esto aplica a la administración de Biden. Personalmente nunca confié mucho en los Estados Unidos y quisiera anclarme en lo que pronto vamos a celebrar, que son los 30 años del Mercosur. Y pensaba en Bolívar, que consideraba a Bolivia como cuando se creó ese Estado, pensaba a Bolivia que era el amor desenfrenado hacia la libertad. El Mercosur tiene que ser el amor desenfrenado hacia la integración regional. Recién lo decía el canciller, un Mercosur unido, una recreación de la UNASUR, una negociación en bloque, por supuesto no dejar de lado la antigua decisión 32 que obliga a negociar en bloque, y un Mercosur que sea, reitero, un amor desenfrenado, una integración, pero no una integración económica o fenicia, sino una integración social, política y cultural. Hay poco tiempo, quiero nuevamente agradecer y decirles que me sentí un ciudadano y sobre todo un compañero de otro estado, pero de una misma nación latinoamericana. Muchas gracias a todos. Obrigado, Daniel. César Alvarez. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos e todas. Celso, uma pergunta muito direta, passando do melhor chanceler do mundo, como Arroyo bem lembrou, e Marco Aurélio Seguido também dizia isto, e tu sabes provavelmente, para o ministro da Defesa. Nossas Forças Armadas, que tu então conhecestes e conhecestes mais quando estivesse aí, e a sua incidência na política externa Trump-Bolsonaro e eventual modificação na política Biden-Bolsonaro, considerando o enorme peso, para dizer o mínimo, dos militares na influência neste governo e a debilidade, por mais que ideologicamente seja alinhada com Bolsonaro, deste triste chanceler que temos. Eu aqui não menciono o alinhamento, novo alinhamento, realinhamento, reafirmação do atlantismo da União Europeia, crendo que afastou um pouco mais o populismo do Tratado de Visegrad, sem entrar nessas dimensões, digamos assim, da Europa, que diz que se volta mais uma vez claramente, depois do Trump, com Biden
para uma revigoração da sua visão atlântida, papel da OTAN, permanência das bases em diferentes países europeus, mas e os nossos militares? Obrigado, Celso. Granado, o seu microfone está fechado, Granado. Imperdoável, Granado, imperdoável. Desculpem. Eu vou passar novamente ao Celso, eram as duas últimas pessoas inscritas, e como a gente já está caminhando, já são 18h45, para o encerramento, eu já deixaria à vontade para o Celso fazer também as suas considerações finais. Eu pediria a quem nos assiste pelo YouTube que se inscreva em nosso canal, porque através dele a gente está tentando divulgar o máximo possível um conjunto de discussões sobre temas considerados fundamentalmente importantes e estratégicos. Celso. Bom, Antônio Carlos, primeiro uma coisa prática, você depois me manda esse link para o YouTube, porque outras pessoas que queriam ver, eu disse, olha, não tem, é fechado e tal, mas então, se há a oportunidade de ver, melhor. Tudo bem. Bom, deixa eu falar, eu queria agradecer as palavras do Daniel, eu acho que, eu quero enfatizar, não é uma questão teórica, eu acho que é uma briga real, hoje, para acabar com o Mercosul. E eu quero aqui dizer uma coisa, Daniel, eu também, como você, sou apaixonado pela integração. E não acho que a integração seja uma coisa econômica, mas ela passa pelo econômico inevitavelmente. Não é? Enfim, não preciso ir eu a infraestrutura, superestrutura, todas essas análises, mas basta lembrar como a Alemanha se tornou um país. A Alemanha se tornou um país, primeiro, fazendo a união aduaneira, o Zollverein, que é o que o Mercosul é hoje. Então, se você acaba com a união aduaneira, vai cada um para um lado, progressivamente. Então, é fundamental manter a união aduaneira, que é o que está ameaçado agora, países pequenos. Curiosamente, no início do Mercosul não foi assim, não vou contar, isso é uma longa história, mas no início do Mercosul, a Argentina estava querendo que o Uruguai e o Paraguai não participassem da união aduaneira. Com o tempo, o Uruguai que passou a não querer participar. Agora, eles não podem, digamos, se beneficiar do mercado brasileiro e do mercado argentino e, ao mesmo tempo, poder negociar separadamente com os Estados Unidos. Não há hipótese. Como Portugal não pode negociar separadamente com a China, não pode negociar um acordo de cooperação, mas não um acordo comercial. Então, essa infraestrutura econômica é muito importante. Eu sempre lembro o exemplo do Zollverein e a própria União Europeia. A União Europeia começou como um mercado comum europeu. Depois virou Comunidade Europeia, depois é que virou União Europeia. Mas se não, aliás, começou antes ainda com a Comunidade do Carvão e do Aço. Mas, digamos, ela se expandiu para o grupo de 6 países quando era. Então, isso é muito importante e eu queria frisar. Ô, César, eu acho que falar dos militares, para não ser uma coisa superficial, requereria quase um outro encontro. Tenho certeza que o nosso querido Genuíno vai falar muito sobre isso, porque ele os conhece tão bem, ou talvez melhor do que eu, porque ele viu as entranhas e viu de vários ângulos diferentes. Né? Eu posso dizer só que eu disse publicamente o que eu penso. Né? Eu dei uma entrevista na Carta Capital, dizendo que a declaração do Vilas Boas confessava algo que a gente já sabia, que na realidade era um golpe, né? Que alerta com a arma na mão é golpe, não há como deixar de ver esse fato, até no nosso caso foi um golpe continuado, né? Porque um crime continuado, nós tivemos um golpe continuado que foi feito por etapas. Eu não vejo hoje em dia um papel ideológico importante para as Forças Armadas, em nenhum sentido. Veja bem, na época do Geisel, quando o presidente Carter, desenvolveu críticas ao Brasil de 2 tipos. Uma era sobre a questão de direitos humanos e outra sobre o acordo nuclear com a Alemanha. Isso é uma coisa que os Estados Unidos não aceitam, não suportam, é que haja outra potência nuclear no hemisfério. E eu não estou falando de outra potência nuclear, não estou falando com arma atômica, não. Qualquer potência que domine o ciclo da energia nuclear. E eu sei disso por ilustrações, até com relação ao Canadá, que não vale a pena agora eu discorrer, em relação ao submarino de propulsão nuclear que o Brasil está fazendo. Então, uma dimensão era o nuclear e a outra era direitos humanos. Juntou as duas,
E o Geisel, naquela época, teve, digamos, base militar, inclusive, para romper, inclusive, um acordo militar com os Estados Unidos. Eu não creio que nada parecido ocorra agora. Eu acho que os militares estão cooptados, estão, digamos assim, não é que naquela época fosse bom, não, eu sei tudo de ruim que se passava, não estou diminuindo, mas havia um certo sentido, em termos de política internacional, os governos militares, fora a questão específica de Cuba, ele não foi tão ruim, porque ele foi responsável pelas 200 milhas, foi responsável pelo Brasil não ter assinado o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que assinou com o Fernando Henrique. Foi responsável por ter uma política nuclear independente, foi responsável por ter reconhecido Angola, enfim, várias coisas. Então, não foi tão ruim. Esse governo é infinitamente pior em termos de total achincalhamento do que era a política externa brasileira. Não há registro na história do Brasil de coisa parecida com o que está acontecendo atualmente. Então, eu não tenho, mesmo esse conflito que pode haver com o Biden, pode haver uma reação meio nacionalista, provavelmente num sentido errado em relação à Amazônia, mas eu não vejo, sinceramente, que isso possa levar a uma questão geopolítica séria. Não vejo, porque acho que falta até esse sentimento, hoje em dia, falta até esse sentimento de dignidade nacional. Eu acho que o próprio nacionalismo militar é cada vez mais restrito, mas, de qualquer maneira, ele ficou restrito a uma questão territorial. Né? Assim como, digamos, você é o síndico do prédio, então você quer continuar dizendo, você nomeia o faxineiro, você nomeia não sei o quê, mas, na realidade, de quem você compra água, de quem você compra o gás, isso não te interessa. Entendeu? Então, é essa um pouco a visão que hoje eu vejo que os militares têm. Não estou falando individualmente de pessoas, tem pessoas que têm visão diferente, mas o comportamento do conjunto dos militares foi esse, de total subordinação ao governo Bolsonaro e os objetivos dele. Se o Bolsonaro vai ser levado a outras atitudes, não sei. Eu não acompanhei os últimos dias os desdobramentos dessa questão da Petrobras. Obviamente, o instinto do Bolsonaro não é nem nacionalista, nem social, mas é eleitoral. Né? Ele não quer perder votos brutalmente em função do que está acontecendo. Até que ponto isso pode gerar um conflito ou não sei. Eu sei que a nomeação o que foi chamado de intervenção na Petrobras não é uma intervenção, é uma coisa normal. O governo quer dizer, nesse caso, eu não estou defendendo o Bolsonaro, mas a União é o principal acionista, é uma coisa normal, mas deu uma cheque primeira página do Financial Times. Então, é uma coisa que mexe com a geopolítica e a geoeconomia mundial. Se isso pode ter ou não desdobramento, eu acho muito difícil, mas muito difícil que haja um desdobramento num sentido que seria positivo. Então, eu estou muito cético a esse respeito, eu acho que o Brasil está sendo muito destruído. Eu disse outro dia, até saiu na Carta Capital, que se a Petrobras, se a gente perder a Petrobras, acaba o Brasil. Aí eu perguntei, será que o Brasil já não acabou? Então, porque nós estamos aqui conversando e as coisas ocorrendo de maneira terrível. Mas eu tenho esperança que com o fato, o fim da pandemia, os exemplos que vão ocorrer, a gente não pode esquecer também que, por exemplo, a democratização na Argentina ocorreu um pouco antes do Brasil, teve influência. Se a Argentina, Chile, ou também, enfim, os outros países são menores, mas o conjunto, isso também vai acabar tendo alguma influência aqui. Mas você não vai ficar sozinho, ainda mais numa situação em que você não tem o apoio do governo americano diretamente. Então, isso aí talvez tenha alguma influência no Brasil, mas provavelmente o que vai acontecer é que vão procurar uma saída, como o Genuíno apontou, uma coisa assim, uma espécie de uma direita menos extremada. E agora, essa direita menos extremada, em questões nacionais, como essa da Petrobras, e a Petrobras não tem diferença nenhuma, capaz até de ser pior. Então, estamos com esses dilemas aí pela frente. Agradeço muito pelo convite, foi interessante, eu sabia que ia ser interessante, mas foi muito mais interessante do que eu imaginava, com pessoas todas fazendo colocações muito, muito úteis, pessoas que eu também não vi há algum tempo, como o Eloy e outros, que encontramos em outras situações, né, Eloy? Enfim, estava achando que você ia ganhar a eleição para Guarulhos, ia até mudar meu título de eleitor e tudo. Tá bom. Então tá. Um grande abraço a todos e um agradecimento. Um grande abraço, Celso.
Muito obrigado pela sua participação.